Aí nós lançamos o produto e começou a dar problema de plantabilidade. Aí você vê que, como a gente não tinha muita estrutura, você não testava certas coisas direito, né? Eu tinha que resolver o problema de plantabilidade. Talco grafitado, aí foi a solução. Isso foi quando, João? Que período? Isso foi quando? Na década de 90? Entre 90 a 98, mais ou menos, a gente... Aí começaram a entrar os fungicidas, né? Tem um produto da Syngenta até hoje vendido no trigo Spectrum, foi lançado. Uhum. O próprio Maxim, numa versão anterior ao XL, e em 2000 foi registrado o Maxim XL, e aí a coisa começou a crescer. Mas o grande pulo, na verdade, eu acho que o que deu vamos dizer assim, uma mudança na indústria e valorizou o negócio foi quando foram descobertos inseticidas neonicotinoides. Uhum. Tá? Eu acho que o primeiro foi a Bayer, lá com o imidacloprid, também nos anos 90, em seguida a Syngenta desenvolveu o tiamedoxam, tinha o clotianidin também, e aí o que acontece? O valor do tratamento de sementes passou a ter significância, porque o tratamento de sementes com fungicida era muito barato, esses produtos tinham Capta, Vitavax, eram muito baratos. Aí quando entrou o Maxim, já melhor, vamos dizer, ele já chegou com mais valor, depois chegou o inseticida. Aí as empresas viram que tinha um potencial grande o negócio, não só para controlar praga, mas também em termos de valor no mercado, né? Sim. E aí é aquela história, como havia uma demanda por tecnologia, a gente tinha que treinar tinha que ter desenvolvimento melhor dos produtos para evitar esses problemas. Por exemplo, que eu citei, tive um problema de plantabilidade lá por inexperiência, né? A gente não poderia correr o risco, né? Porque o tratamento de sementes é um negócio de alto valor, mas é de alto risco de prejuízo para quem vende também. Se o cara fizer uma coisa errada, o prejuízo é brutal. Primeiro você vai perder a semente, vai perder o produto, vai perder todo o teu trabalho para tratar e ainda tem que pagar para destruir. Quer dizer, olha o prejuízo que dá. E muitas vezes ele tem que indenizar o produtor ainda, né? Se a coisa deu errada lá, né? Eu falo que o tratamento de sementes ele pode ser um segredo para o sucesso ou uma armadilha para a qualidade, dependendo de como for utilizado, né? E até, Rogério, foi interessante que passamos algumas experiências do tratamento de semente, teve seus percalços, né? Porque isso antes ainda de ter Seedcare, nós uma vez vendíamos um produto num terceiro, que era o Tiran, mais o Tecto, e tinha um produto também acho que era da antiga Rod, e houve um problema na fábrica lá. Contaminaram o produto e foi um horror, cara. Na época, foi uma destruição total de imagem do produto e indenização ao agricultor por causa de problemas de contaminação. Então, acho que depois, com isso, as empresas aprenderam que tem que investir muito nisso aí para não ter, para minimizar riscos, né? Minimizar risco e problemas. Né? Por isso que aí demandou esses centros tecnológicos, né? Sim. Sim. Tá? E é interessante porque a Syngenta, acho que foi uma das empresas que primeiro viu, né, essa questão da necessidade de investir no centro, sabe? E como ela precisava ter apoio para o produto que ela está lançando, o neonicotinoide, ela tomou essa decisão. Aí foi em 2010 os produtos estavam no mercado, mas na verdade o projeto, né, uma coisa nova, né, como criado uma área específica para tratamento de sementes, que aí ficou chamado de Seedcare, eles decidiram melhorar o centro lá em Basileia, fizeram um investimento, e aí disseram, nós precisamos fazer isso no mundo inteiro. Aí criaram nos Estados Unidos, e aí vieram para o Brasil com um projeto. E eu, na época, era responsável pela área técnica de tratamento de sementes, tá, da Syngenta. Aí me incumbiram de liderar o projeto de construir o centro, né? Uhum. E foi interessante porque aquilo quando veio, você vai ter um recurso para fazer o centro, era um valor, vamos dizer, como fosse 1,5 milhão na época, hoje não faria, mas na época, né, era 1,5 milhão. Aí tinha uma equipe envolvida, né, um grupo de colegas, a gente definiu, olha, nós queremos chegar aqui, esses são os nossos objetivos, e aí tem que fazer um projeto. Quem foi fazer o projeto? Eu e a minha esposa, que é arquiteta, acabou envolvida e eu passei as necessidades para ela e ela acabou fazendo o projeto do que hoje é o Seedcare Institute lá em Olambra, né? Foi um trabalho bem árduo, um desafio grande para nós dois, e é interessante que coisas que a gente fez, que hoje, né, impensável, é que além de ter que fazer o projeto, nós também controlamos a obra. Ah, é?
toda a obra. Inclusive, era eu que assinava os pagamentos das etapas da obra. Eu ia com ela lá, ela me auxiliava na medição. Tá certo, tá bem feito, não tá bem feito, tem que refazer. Então, até o fim, ela me apoiou e foi legal. Nós dois trabalhamos bem em uníssono. Claro que a gente teve apoio de outros colegas da empresa, mas a gente conseguiu construir o centro lá. E aí a gente já tinha uma demanda que os colegas de Basileia nos davam, olha, esses testes aqui vocês precisam fazer, mas a gente também desafiou, né? Porque quando começou o Seedcare, a gente tinha carência de máquinas, nós não tínhamos máquinas industriais. As que a gente tinha eram máquinas antigas, né? São máquinas que não usavam o sistema de pulverização, elas tinham medidores mecânicos, não tinham muita acuracidade, né? Aí eu me lembro que tinha um colega lá da Basileia que disse assim, vocês precisam começar a trabalhar com máquina de batelada. E na época a máquina de batelada só tinha fora do país, né? E o Brasil não era aberto como é hoje, então nós tivemos que pensar assim, mas uma máquina de batelada, sei lá, o que custasse lá na Europa 100 mil euros, custava uns 500 mil reais, vamos supor 600 mil reais, que vai custar 1,2 milhão. E para importar um parto. Aí a gente pensou, vamos desafiar a Momesco. A Momesco já era um fornecedor de máquina da Syngenta, né? Aí, junto com o Júnior lá, acabamos... No primeiro momento, nem foi a batelada, fizemos a máquina de fluxo contínuo, porque a gente entendia que, naquele momento, a batelada ainda não era necessária, eram poucos produtos. Então, acabamos desenvolvendo a máquina de fluxo contínuo, com um sistema de atomização. A gente se inspirou no micronério do avião para fazer esse equipamento, né? E fizemos as primeiras máquinas, passamos um pouco de trabalho até acertar, mas, enfim... Tá aí. Aí depois, na sequência, vieram as máquinas de batelada também. Então, foi um caminho longo, a gente lutou junto com o pessoal da Momesco, né? Mas a UFS foi bem aberta e foi... Assim como a Syngenta foi crescendo, a Momesco foi crescendo junto também. Que história legal, né? Eu não sabia dessa história da construção do centro, desse desafio inicial, do desafio também de trazer uma tecnologia de aplicação para o Brasil com os recursos que a gente tinha aqui. O importante, eu digo, no país, numa empresa, numa instituição, numa escola, mais do que o recurso financeiro, que é importante, e o que oferece de infraestrutura são as pessoas com vontade e capacidade para poder fazer as coisas, né? Então, um homem que eu digo, né? O homem, a mulher, o ser humano, que tem as suas pretensões e as suas vontades, ninguém segura. Então, tá aí. A gente tem aqui, né? Nesse simples podcast, batendo um papo, mas conhecendo um pouco da história do que virou o tratamento de sementes no Brasil, a sua necessidade, e hoje o Brasil detém as maiores tecnologias, né, João, para o tratamento de sementes. É verdade.